João Batista nunca foi um homem de falar muito. Motorista profissional há mais de 30 anos, viveu boa parte da vida no anonimato, conduzindo pessoas importantes, sem jamais abrir a boca para contar o que via ou ouvia. Essa era a regra. Essa era a honra da profissão. Mas, quando recebeu o convite para trabalhar no Palácio da Alvorada como motorista presidencial, João sentiu que sua vida mudaria para sempre. E mudou. Ele lembra da primeira vez em que viu Jair Bolsonaro de perto. Não foi como muitos imaginam, em uma grande cerimônia ou com pompa e circunstância. Foi numa manhã simples, no pátio interno do Alvorada. Bolsonaro se aproximou, estendeu a mão e disse: "Você é o João, né? Vai dirigir pra gente agora? Olha, só te peço uma coisa. Me trate como qualquer outro passageiro. Eu sou só mais um cara." João sorriu, meio sem graça, e pensou: esse homem é diferente. Ele estava acostumado com políticos distantes, frios, cheios de exigências. Mas Bolsonaro parecia humano. Os primeiros meses foram tranquilos. João seguiu uma rotina rígida: buscar o presidente cedo, levá-lo aos compromissos, aguardar em silêncio. Mas aos poucos, algo começou a chamar a atenção do motorista. Bolsonaro era, na essência, o oposto do que a televisão mostrava. Não eram raras as vezes em que João o via distribuindo comida para funcionários, perguntando pelo nome dos seguranças, conversando com jardineiros como se fossem amigos de infância. Nada disso saía na mídia. Mas a primeira grande surpresa aconteceu em uma noite chuvosa, quando Bolsonaro pediu para João desviar do trajeto habitual. O motorista estranhou, mas obedeceu. Quando pararam, estavam em frente a um pequeno abrigo, onde famílias em situação de rua se protegiam da tempestade. Bolsonaro desceu do carro com uma sacola de mantimentos. João ficou no carro, observando. Viu quando o ex-presidente se abaixou, entregou comida, cobertores e, principalmente, palavras de esperança. Aquilo marcou João. Naquele momento, ele percebeu que havia muito mais por trás daquele homem que discursos e polêmicas. Mas esse seria apenas o começo. O que viria depois seria ainda mais surpreendente. Depois daquela noite chuvosa, João começou a perceber que trabalhar com Bolsonaro seria muito mais do que simplesmente dirigir. Ele estava diante de um homem que, longe das câmeras, tinha atitudes que jamais seriam mostradas na TV. Os dias seguintes pareciam normais. Viagens, reuniões, deslocamentos longos. Mas João passou a reparar em algo. Bolsonaro carregava sempre um pequeno caderno no bolso. Nunca o mostrava para ninguém. Durante as esperas, sentado no banco de trás, ele escrevia sem parar. Curioso, João se perguntava: o que será que ele tanto anota? Nunca teve coragem de perguntar. Até que, em uma manhã fria, algo inesperado aconteceu. Bolsonaro esqueceu o caderno no banco. João o pegou para devolver, e por um instante seus olhos caíram sobre uma das páginas. Não havia números, nem compromissos políticos. Eram nomes, centenas de nomes. Ao lado, pequenas anotações como visitar depois, ajudar a família, mandar mensagem de conforto. Naquele instante, ele entendeu. Aquele caderno não era um diário qualquer. Era uma lista de pessoas comuns que Bolsonaro conhecia pelo caminho. Um segurança que perdeu a esposa. Um garçom que sonhava com uma prótese para a filha. Uma senhora que pedia ajuda para manter o abrigo onde cuidava de idosos. João devolveu o caderno sem comentar nada. Bolsonaro apenas sorriu e disse: "Obrigado, João. Essas coisas não podem se perder." Aperte Dolly. O motorista passou a testemunhar gestos impressionantes. Em um dos deslocamentos para um evento, Bolsonaro pediu uma parada rápida. João estacionou perto de uma construção simples, no meio do interior. O ex-presidente desceu e foi recebido por uma senhora idosa que mal conseguia andar. Ele entrou na casa dela, ficou quase uma hora lá dentro e saiu com os olhos marejados. No caminho de volta, João não se conteve e perguntou: "Presidente, o senhor a conhece?" "Conheço. Agora. Ela perdeu o marido há um mês, João. Tá cuidando dos netos sozinha. Eu tinha que vir aqui." João ficou em silêncio. Aquele tipo de atitude não era para aparecer em foto, nem para ganhar manchete. Era algo genuíno. Mas o episódio mais marcante aconteceu em um hospital público de Brasília. Bolsonaro pediu para ir sem escolta, sem imprensa, só com João. Chegando lá, foi direto para a ala infantil. Crianças em tratamento contra o câncer. João o viu sentar no chão, brincar com elas, cantar músicas. Ficou mais de 2 horas lá, segurando mãos pequenas, escutando histórias. Ao saírem, João percebeu que Bolsonaro estava em silêncio,
olhando pela janela do carro. Depois de alguns minutos ele disse: "Sabe, João, ninguém precisa saber disso. Mas, se um dia você contar essa história, diga que eu só queria que aquelas crianças tivessem um pouco de alegria." Essas palavras ficaram ecoando na mente do motorista. Ele nunca mais conseguiu olhar para Bolsonaro da mesma forma. Não era o político que os jornais pintavam. Era um homem com falhas, claro, mas com um coração que ninguém parecia querer mostrar. E foi aí que João decidiu. Um dia, quando chegasse a hora certa, ele contaria tudo. Cada gesto, cada momento. Não para ganhar fama, mas para mostrar ao Brasil a verdade que tantos tentaram esconder. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Um episódio que mudaria completamente sua vida e colocaria Bolsonaro novamente no centro das atenções mundiais. As semanas passaram, mas aquele sentimento que João carregava dentro de si só aumentava. Bolsonaro não era o homem que pintavam nos noticiários. Cada viagem era uma aula de simplicidade. Não importava se estava indo para um encontro importante ou apenas visitando um pequeno município, ele fazia questão de parar, conversar, olhar nos olhos das pessoas. Mas nada se compararia ao que aconteceu numa tarde abafada de sexta-feira, quando Bolsonaro pediu para João se preparar para uma viagem sem destino anunciado. O motorista estava acostumado com rotas sigilosas, mas desta vez havia algo diferente no tom do ex-presidente. Ele parecia pensativo, quase inquieto. "João, hoje não vai ter imprensa. Não vai ter ninguém. Só nós dois. Certo?" Seguiu por estradas de terra, longe do movimento da capital. Depois de quase 3 horas, chegaram a uma comunidade carente no interior. As casas eram simples, algumas feitas de madeira, e as crianças brincavam descalças na rua de terra batida. Bolsonaro desceu do carro e caminhou entre elas, cumprimentando uma por uma, sem pressa. Foi então que João percebeu. Havia um pequeno grupo esperando na frente de uma casa. Um senhor magro, com um olhar cansado, segurava a mão da esposa que chorava discretamente. Bolsonaro se aproximou, abraçou os dois e entrou na casa com eles. João ficou do lado de fora, mas conseguia ouvir algumas palavras vindas de dentro. Minutos depois, Bolsonaro chamou João para entrar. O que ele viu jamais sairia de sua memória. No quarto simples, sobre uma cama estreita, estava um jovem de uns 20 anos, muito debilitado. O oxigênio improvisado, as roupas gastas e o olhar sofrido mostravam que aquela família não tinha recursos para o tratamento que o rapaz precisava. Bolsonaro sentou ao lado da cama, pegou a mão do jovem e ficou ali em silêncio por alguns minutos. Depois disse com voz firme: "Você vai lutar, garoto. Vai lutar, porque sua vida vale muito." O rapaz tentou sorrir, mas a respiração fraca denunciava a gravidade do quadro. Então, Bolsonaro se levantou, colocou a mão no ombro do pai e sussurrou algo que João não conseguiu ouvir, mas viu o homem desabar em lágrimas e abraçá-lo com força ao saírem da casa. Bolsonaro não disse uma palavra durante o trajeto de volta, mas João percebeu quando ele fez uma ligação discreta para alguém de confiança. Dias depois, o motorista descobriu que o jovem havia sido transferido para um hospital de ponta em São Paulo, com todas as despesas pagas. Ninguém sabia quem tinha ajudado. Nenhuma foto, nenhuma entrevista. Nada. Foi nesse momento que João começou a entender. O que Bolsonaro fazia nos bastidores era maior do que qualquer manchete. Ele não precisava provar nada para o mundo. Fazia porque acreditava que era certo. Mas o que João não imaginava era que essa atitude, justamente essa, colocaria tudo em risco. Pouco tempo depois, começou a circular uma informação na mídia. Movimentações financeiras suspeitas, envolvendo transferência de paciente. Rapidamente, começaram a insinuar que Bolsonaro usava recursos indevidos para benefício próprio, o que para João era um gesto de humanidade. Para os adversários, era combustível para ataques. A pressão aumentou, políticos exigindo investigações. João via aquilo tudo e sentia uma mistura de raiva e impotência. Ele sabia a verdade. Sabia que Bolsonaro não tinha tirado um centavo para si, que aquilo não era esquema, não era corrupção. Era apenas um homem tentando salvar uma vida. Foi nesse clima de tensão que João recebeu uma mensagem direta de Bolsonaro. "Fica tranquilo, João. A verdade sempre aparece." Mas João não estava tranquilo. Ele sabia que, se as coisas continuassem daquele jeito, poderiam destruir a imagem de Bolsonaro de uma vez por todas. Então tomou uma decisão. Se fosse preciso, ele contaria tudo. Mostraria ao Brasil quem era o homem por trás das acusações. E, sem saber, essa escolha mudaria para sempre a vida do motorista presidencial. Porque, no dia seguinte,
Algo aconteceria que colocaria João frente a frente com o maior dilema de sua vida: falar e arriscar tudo, ou se calar e ver a história ser contada pelos inimigos. João passou a noite inteira sem dormir. As palavras do presidente ecoavam em sua mente. A verdade sempre aparece. Mas será que apareceria mesmo? Porque, até aquele momento, o que ele via eram mentiras tomando conta das manchetes, jornalistas debatendo em tom acusador e apresentadores inflamando a opinião pública contra Bolsonaro. Cada nova notícia era um golpe no coração de João. Ele conhecia os bastidores. Sabia o que realmente tinha acontecido naquela viagem, sabia que o que estavam dizendo, era injusto, mas sabia também que se falasse, sua vida mudaria para sempre. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café frio, João recebeu a ligação que não queria atender. Era um jornalista famoso, insistente, que havia conseguido seu contato. João, você trabalhou anos ao lado do presidente. O que tem a dizer sobre essa história do paciente transferido? Pode confirmar as denúncias? João sentiu um aperto no peito. Sua primeira reação foi desligar. Mas o repórter insistiu: João, as pessoas precisam saber a verdade. Se ele fez algo errado, é sua chance de limpar seu nome. Mas se não fez, é sua chance de defendê-lo. Essa última frase ficou martelando na mente de João. É sua chance de defendê-lo. Ele desligou sem responder, mas sabia que estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a lealdade ao silêncio. Do outro, a necessidade de mostrar ao Brasil quem era realmente aquele homem que ele conheceu. Horas depois, João tomou uma decisão que mudaria tudo. Aceitou dar uma entrevista exclusiva, mas com uma condição: que fosse ao vivo, sem cortes, para ninguém distorcer suas palavras. A emissora topou. E assim, no dia seguinte, milhões de brasileiros veriam, pela primeira vez, o motorista presidencial quebrando o silêncio. Quando as câmeras se acenderam, João estava nervoso, as mãos suadas, o coração disparado. Mas bastou a primeira pergunta para que algo dentro dele despertasse. João, o senhor esteve presente em várias viagens. O que pode nos dizer sobre Bolsonaro? Ele realmente usou dinheiro irregular para ajudar alguém? João respirou fundo e respondeu com a voz firme: não. E vou contar tudo o que vi com meus próprios olhos. O estúdio ficou em silêncio, e João começou a narrar cada detalhe. A viagem para a comunidade, a casa simples, o jovem doente, o gesto de Bolsonaro. Falou sobre a ligação, sobre a transferência, sobre o cuidado, para que ninguém soubesse, porque ele não queria transformar isso em propaganda política. Enquanto João falava, as redes sociais explodiam. Hashtags surgiam a cada minuto. As pessoas comentavam emocionadas: por que nunca vimos isso antes? Esse homem não aparece no noticiário. Mas a entrevista não parou por aí. O apresentador fez a pergunta que todos queriam ouvir: por que o senhor está contando isso agora, João? O senhor sabe que está se expondo, que pode sofrer retaliações. João olhou para a câmera, engoliu seco e disse: por quê? Não posso mais ver mentiras destruindo alguém que eu vi agir com dignidade. Porque um homem que salva vidas não merece ser condenado por quem só conhece manchetes. E por quê? Se ficar calado, vou carregar isso para sempre. O apresentador ficou sem palavras. E naquele momento, algo aconteceu que ninguém esperava. Uma chamada de vídeo entrou ao vivo. Era Jair Bolsonaro. O ex-presidente surgiu na tela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: João, você não precisava fazer isso, mas eu agradeço, porque a verdade liberta. E hoje você mostrou ao Brasil que ainda existem homens de coragem. O país inteiro assistia àquela cena. Gente chorava nas casas, nas ruas, nas igrejas. Era um Brasil dividido, mas por alguns minutos, todos pararam para ouvir algo que não vinha de discursos políticos, mas da essência humana. Lealdade, gratidão, verdade. Depois da entrevista, a vida de João nunca mais seria a mesma. Ele sabia disso, mas no fundo, sentia que tinha feito o certo, porque para ele, não se tratava de política, tratava-se de justiça. No entanto, ninguém imaginava que aquela revelação abriria uma nova frente de batalha, porque, enquanto milhões aplaudiam João, outros tramavam contra ele nos bastidores. E no meio desse turbilhão, uma decisão inesperada mudaria o rumo dessa história para sempre. Após a entrevista de João, o Brasil amanheceu diferente. As redes sociais continuavam fervilhando. Os programas matinais abriram espaço para comentar o testemunho. E em cada canto do país, alguém parecia ter algo a dizer sobre o que tinha visto na noite anterior.
Mas o que poucos sabiam é que nos bastidores de Brasília, o clima era de tensão. Pessoas poderosas que haviam se acostumado a mudar narrativas começaram a se sentir ameaçadas. A simples fala de um motorista, transmitida ao vivo, abalou a confiança de muitos que julgavam ter controle absoluto sobre a imagem de figuras públicas. João, que até então vivia no anonimato, agora era procurado por todos. Alguns queriam novas entrevistas, outros o alertavam para se proteger. E alguns, os mais perigosos, preferiam o silêncio absoluto. Naquela manhã, Bolsonaro ligou diretamente para ele. A voz do ex-presidente soava tranquila, mas carregada de gratidão. João, o que você fez foi mais do que eu merecia. Não precisava, mas você fez. E o Brasil te ouviu. João, ainda impactado com a repercussão, respondeu de forma humilde. Presidente, eu apenas falei o que vi. Não aguentava mais ver o senhor sendo tratado como um monstro por algo que nunca aconteceu. Bolsonaro fez uma pausa e com a voz embargada disse: o mundo precisa de mais gente como você, que fala a verdade sem medo, que tem coragem de se levantar quando todos escolhem se calar. Enquanto isso, fora das câmeras, uma investigação estava sendo aberta. Mas desta vez, não contra Bolsonaro, e sim contra aqueles que haviam fabricado as denúncias. O depoimento de João serviu de gatilho para que provas esquecidas fossem reavaliadas, imagens de bastidores recuperadas, registros hospitalares, rigs, e tudo indicava que a acusação havia sido parte de uma manobra planejada. As semanas seguintes foram reveladoras. Em um programa de auditório de grande audiência, uma médica envolvida no caso pediu desculpas ao vivo, admitindo que havia sido pressionada por superiores para fazer declarações que não condiziam com os fatos. Nunca viu o presidente usar verbas públicas de forma irregular. O que ele fez foi usar influência para acelerar um atendimento. E salvou uma vida. As palavras da médica caíram como bomba. Com isso, o caso foi oficialmente arquivado. O Ministério Público concluiu que não havia sequer indício de crime. Pelo contrário, o ex-presidente havia agido em caráter humanitário. E João? Bom, João virou símbolo. Recebeu homenagens, convites, medalhas e placas. Mas recusou quase tudo. Disse que não queria fama, nem reconhecimento. Só queria que o país voltasse a enxergar a verdade. Mas o desfecho mais emocionante ainda estava por vir. Meses após o escândalo, Bolsonaro fez um discurso reservado, em um auditório pequeno em Goiás. Pouca imprensa, muitos rostos conhecidos da comunidade local, e entre eles, João, sentado na primeira fileira, de cabeça baixa. Quando subiu ao palco, Bolsonaro respirou fundo e começou. Hoje não estou aqui como presidente, estou como brasileiro. E quero agradecer a alguém que me ensinou, com sua simplicidade, o verdadeiro sentido da lealdade e da coragem. Apontando para João, ele prosseguiu. Muitos viram em você apenas um motorista. Eu vi um homem que, mesmo podendo se esconder, preferiu se levantar. Um homem que não traiu sua consciência nem se vendeu por manchetes. João, se o Brasil ainda tem esperança, é por causa de pessoas como você. Aplausos tomaram o salão. João, constrangido, se levantou, apenas para fazer um gesto simples. Levou a mão ao peito e assentiu com a cabeça, como quem dizia, eu só fiz o que era certo. Depois daquele dia, João voltou à sua vida simples. Mas sua história passou a ser contada em escolas, palestras, igrejas e até em universidades. Não como uma história política, mas como um exemplo de integridade. E Bolsonaro, mesmo distante dos holofotes, sabia que por trás daquela simplicidade havia um grito silencioso que havia acordado um país inteiro. Porque no fim, a verdade tem um preço, mas também tem poder. E às vezes, o herói que muda tudo é aquele que ninguém espera. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e comente aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Queremos saber até onde essa mensagem está chegando. Até o próximo vídeo.